E se a própria linguagem que usamos para descrever a evolução estivesse, na verdade, revelando um segredo que a teoria oficial tenta negar? É sobre isso que vamos conversar, a deificação da natureza. Olha, bem no centro da biologia evolutiva existe um paradoxo que é fascinante. De um lado, nós temos a teoria oficial, que diz que a evolução é um processo cego, sem propósito algum. Mas aí, quando os biólogos vão explicar isso, a linguagem que eles usam sugere justamente o oposto. Descreve um mundo que parece cheio de propósito, de desígnio. É aqui que essa tensão fica muito clara. Pense só. De um lado, o que a teoria afirma ser a realidade. Um processo mecânico, cego, sem rumo. E do outro, a forma como se fala sobre ela. Como se fosse um estrategista, um solucionador de problemas superinteligente. É exatamente essa contradição fundamental que vamos investigar a fundo. E o mais interessante é que essa tensão não é um problema recente. Ela começa lá na origem de tudo, com o próprio Charles Darwin e a dificuldade que ele mesmo tinha para descrever um processo que supostamente não tem um propósito. Em sua obra, A Origem das Espécies, Darwin usou palavras que soam muito intencionais. Termos como seleção, favorecimento e aperfeiçoamento sugerem uma força que tem um objetivo, mesmo que a teoria em si negue a existência de tal força. Então, o ponto-chave é que Darwin não exatamente eliminou a ideia de propósito. O que ele fez foi naturalizá-la. Ele pegou o conceito de design, de projeto, mas retirou a figura do projetista divino e atribuiu esse papel à própria natureza. O resultado é uma espécie de teleologia sem um agente consciente. Isso nos leva a uma questão fundamental, que ecoa na biologia desde então. Será que a teoria de Darwin foi uma ruptura de fato com o pensamento teleológico? Ou ela apenas o reconstruiu com novos termos, essencialmente trocando um criador por outro? Pois bem, essa semente plantada por Darwin acabou se desenvolvendo. Vamos observar agora como essa tendência de tratar a natureza como se fosse um agente se manifesta com toda a força na biologia contemporânea. Tanto que, décadas depois, biólogos e filósofos proeminentes, como Stephen Jay Gould e Richard Lewontin, admitiram que a biologia moderna continua impregnada de uma linguagem proposital. É como se fosse algo impossível de escapar. E só para deixar bem claro, o termo técnico para isso é teleologia. É a ideia de que as coisas são explicadas por seu propósito, por sua finalidade. Certo. Mas como é que essa gramática da finalidade funciona na prática? É importante a gente entender uma coisa. Isso não é só um erro casual ou uma metáfora poética. De jeito nenhum. Essa linguagem é a regra, não a exceção. Ela está literalmente por toda parte. Em artigos científicos, em documentários, em todo lugar. Vamos ver uns exemplos bem comuns. Ouvimos o tempo todo. O coração evoluiu para bombear sangue. Ou que a plumagem brilhante evoluiu para atrair fêmeas. Percebe? A palavra-chave aqui é esse para. É uma palavrinha pequena, mas ela carrega um peso enorme. O peso de um objetivo, de uma meta. Ela coloca a ideia de finalidade bem no coração da explicação. E olha, às vezes a linguagem é ainda mais direta. Essa citação, por exemplo, fala sem rodeios em algo projetado com um propósito. Já não é mais uma sugestão sutil, né? É uma descrição explícita de engenharia. É como se estivéssemos descrevendo uma máquina e não uma célula. Já deu para notar o padrão, né? Por trás de todas essas frases, a estrutura lógica é sempre a mesma. Uma característica X apareceu para resolver um problema Y. Essa é, por definição, a estrutura de uma explicação teleológica, ou seja, uma explicação que é guiada por um propósito, por uma finalidade. O que acontece é que essa lógica nos leva a uma premissa que fica ali implícita. Primeiro, existe um problema. Segundo, o sistema, de alguma forma, reconhece esse problema. E terceiro, o sistema, então, produz uma solução adequada. Só que isso vai totalmente contra o que diz o neodarwinismo. A teoria insiste que as mutações são aleatórias, que a natureza não prevê o futuro. Nessa linha de pensamento, o filósofo James G. Lennox argumenta que mesmo uma explicação darwiniana padrão é, no fundo, teleológica. Quando se diz que uma característica existe por causa de seu efeito adaptativo, o que se está fazendo é usar uma função futura para explicar a existência presente. Michael Ruse vai ainda mais longe. Ele afirma que toda a biologia evolutiva opera sob a metáfora de que os organismos parecem como se fossem projetados. É uma ferramenta de pensamento essencial para uma teoria que, por definição, nega a existência de um projetista. E isso se manifesta na linguagem cotidiana da biologia.
É muito comum ouvir frases como a natureza selecionou ou a evolução projetou, como se fossem entidades conscientes tomando decisões. Esse processo mental tem um nome: reificação. Pega-se um processo abstrato, como a evolução, e ele é transformado numa entidade que age, a natureza. E a essa entidade são atribuídas qualidades de um agente, a capacidade de escolher, de direcionar, de avaliar. Então, o que exatamente significa deificação nesse contexto? Basicamente, é quando atribuímos a um processo natural, como evolução, características que são, na estrutura, idênticas às de uma mente que organiza as coisas. Em outras palavras, é como se tratássemos a natureza como um ser que pensa, que planeja, que projeta, mesmo que a teoria oficial negue que ela tenha uma mente. E que tipo de atributos são esses? Bem, descrevemos a natureza como se ela fosse um agente que otimiza, que resolve problemas, que cria estratégias, quase uma engenheira, não é? Ela deixa de ser só uma força cega e passa a ser descrita como um agente racional, que responde de forma inteligente aos desafios do ambiente. E aqui está o ponto-chave. A biologia afirma: não existe um projetista, mas a forma da explicação é idêntica à de uma que parte do princípio de que existe um projetista. A única diferença é basicamente um aviso no começo, porque a estrutura do raciocínio, a lógica, é exatamente a mesma. Diante dessa crítica, a ciência propôs uma defesa. E essa defesa é articulada em torno de uma distinção muito importante entre dois conceitos que soam parecidos, mas que, em tese, seriam fundamentalmente diferentes. A distinção proposta é a seguinte: teleologia seria um propósito real, dirigido por uma intenção, como um arqueiro mirando um alvo. Já a teleonomia seria apenas a aparência de propósito, o resultado de um processo cego e sem intenção, como uma explosão que, por acaso, acerta o alvo. Só que essa distinção não parece resolver o problema. Pelo contrário, ela levanta uma questão ainda mais profunda. Se o propósito que se observa na natureza é apenas uma ilusão, por que a linguagem funcional, a linguagem teleológica, é absolutamente indispensável para fazer biologia? E é aqui que o argumento se aprofunda. Quando a natureza é tratada como um agente que seleciona e projeta, a estrutura da narrativa começa a soar estranhamente familiar, ecoando um sistema de crenças muito mais antigo. A crítica central é que a estrutura da explicação permanece quase idêntica. Natureza seleciona assume o lugar de Deus cria. Pressões seletivas se torna a nova providência. O papel do agente divino é simplesmente transferido para uma natureza secular. A conclusão que se desenha, portanto, é que, na tentativa de banir a teleologia, a biologia evolutiva pode ter simplesmente a reintroduzido de forma implícita, disfarçada como uma natureza personificada que desempenha um papel antes atribuído a uma divindade. E essa não é uma preocupação apenas de historiadores da ciência. Filósofos contemporâneos que examinam os limites do conhecimento científico chegaram a conclusões semelhantes, apontando para as mesmas fissuras nos alicerces da teoria. O filósofo Thomas Nagel, por exemplo, argumenta que o paradigma neodarwinista falha em explicar fenômenos como a mente e a consciência. Ele chega a sugerir que talvez a teleologia não seja uma ilusão, mas sim um princípio fundamental e ainda não descoberto do próprio universo. Agora, vamos ver como essa tensão toda é analisada por uma perspectiva que se alinha com o chamado design inteligente. É importante notar que, a partir desse ponto de vista, a crítica não se apresenta como uma objeção baseada em dados empíricos, em fósseis ou experimentos. Não. Ela se propõe a ser uma análise da coerência interna do próprio discurso científico. O foco está na lógica da argumentação. Então, se a biologia parece não conseguir escapar dessa linguagem de propósito, duas possibilidades principais se abrem. A primeira é que essa teleologia é só uma ilusão cognitiva, um vício de linguagem, um atalho da nossa mente do qual a gente simplesmente não consegue se livrar. A segunda possibilidade é que essa linguagem de propósito, na verdade, reflete uma característica real da estrutura do mundo biológico. E sob essa segunda perspectiva, a personificação da natureza não seria apenas um atalho de comunicação ou uma metáfora inofensiva. Seria, na verdade, um sintoma de uma lacuna explicativa muito mais profunda na própria teoria. A perspectiva do design inteligente se inclina para a segunda opção.
Se argumenta que a persistência dessa linguagem não é um acidente, nem uma simples metáfora poética. Para essa visão, isso é evidência de que explicações puramente não dirigidas são inadequadas, apontando para a plausibilidade de uma causalidade inteligente real por trás da vida. Como se pode ver, essa análise toda nos deixa diante de uma questão filosófica bem profunda, que continua em aberto. A chamada deificação da natureza não seria então apenas um hábito retórico. Ela é interpretada como o sintoma de uma lacuna explicativa mais profunda dentro do paradigma evolutivo. É como se, ao substituir um agente por outro, a natureza no lugar de uma divindade, a estrutura da explicação teleológica tenha sido mantida, talvez sem que se percebesse. O resultado disso é uma dissonância bem clara, que acaba por enfraquecer o discurso. Pense bem, nega-se na teoria, no nível do que as coisas são, algo que é constantemente afirmado na explicação, no nível de como a gente entende as coisas, é uma contradição entre a ontologia declarada e a epistemologia praticada. E no fim das contas, a gente fica com essa questão, que é bastante crítica e que desafia os fundamentos do paradigma atual. Será que a biologia consegue de fato explicar essa aparência universal de propósito sem recorrer, mesmo que implicitamente, a um princípio de propósito? Porque se a resposta for não, então essa tal deificação da natureza deixa de ser um problema periférico, um mero deslize de linguagem, e se torna um sinal de que o debate sobre a origem e a natureza do design na biologia talvez esteja muito mais em aberto do que geralmente se admite.